Olá, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Teorema de Lagrange, que é um teorema que tem várias aplicações, especialmente quando nós estamos trabalhando com grupos finitos, tá? Vamos começar então. Bom, eu tenho aqui G, um grupo munido da operação estrela, e H contido em G, um subgrupo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer nessa aula é definir o que seriam classes laterais à esquerda e à direita definidas por um determinado elemento, módulo H, onde H é o subgrupo que nós estamos considerando de G. O que seria uma classe lateral à esquerda módulo H definida por um elemento Azinho em G? Bom, a classe lateral definida por Azinho, elemento de G, né? Vamos até colocar aqui, ó. Azinho, elemento de G. O que seria a classe lateral módulo H definida por A, né? Classe lateral à esquerda. Seria o conjunto de todos os elementos A operado com X, onde X pertence a H. Da mesma forma, nós podemos definir classe lateral à direita, classe lateral à direita, definida pelo elemento A módulo H. Basta eu considerar X operado com A para qualquer X em H. Isso aqui vai dar um novo conjunto. Nós chamamos de classe lateral à esquerda ou classe lateral à esquerda, módulo H, definida por A. Obviamente que se G com a operação estrela ele é abeliano, nós temos que a classe lateral à esquerda definida por A coincide com a classe lateral à direita definida por A. Isso vale para qualquer em G. Por quê? Porque no caso em que G com a operação estrela é um grupo abeliano, essa operação satisfaz a propriedade comutativa. Então, obviamente, X estrela A é igual a A estrela X para qualquer X em H e qualquer A em G. Então, essas duas classes coincidem. Mas nem sempre, tá? Se o grupo não for abeliano, nós não podemos afirmar isso. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que todos os resultados que nós vamos abordar aqui, nós vamos sempre estar considerando classes laterais à esquerda. Mas dá para se provar que existe uma bijeção entre as classes laterais à esquerda e classes laterais à direita. Portanto, tudo que nós vamos fazer aqui para classes laterais à esquerda pode ser naturalmente abordado de maneira completamente análoga para classes laterais à direita, tá bom? Bom, ok. Uma vez que nós definimos o que é a classe lateral módulo H definida por um elemento A, vamos ver alguns resultados que nós temos relativo a classes laterais e ao grupo G em questão. Eu vou colocar aqui 3 resultados que são resultados básicos. O primeiro deles, o primeiro resultado seria um teorema que me diz o seguinte: a união de todas as classes laterais à esquerda ou analogamente à direita módulo H, ela vai me dar todo o conjunto G. Então, primeiro resultado, a união de todas as classes laterais módulo H é igual a G. Tá? Então quer dizer que se eu considerar um subgrupo de GH e todas as classes laterais possíveis para qualquer elemento Azinho de G e fizer a união de todas elas, o resultado final vai ser o próprio G. Esse é um primeiro resultado, um resultado importante. Um outro resultado que nós vamos abordar aqui. Duas classes laterais, definidas por elementos A e B distintos, ou elas são a mesma, ou elas não têm nada em comum. A interseção entre elas é vazia. Então,
Se A estrela H e B estrela H são classes laterais à esquerda, módulo H, então nós só temos duas possibilidades: ou A estrela H interseção com B estrela H é vazio, ou A estrela H é exatamente a mesma classe que B estrela H. Então, vamos relembrar duas coisas, dois resultados importantes. União de todas as classes laterais me dá o G. Segundo resultado, duas classes laterais à esquerda, elas, ou a interseção entre elas é vazia, ou se tiver alguém na interseção, na verdade essas duas classes têm que ser a mesma. Tá bom? Bom, então, esses dois resultados. E um terceiro resultado que eu queria abordar com vocês, que também é muito importante. O terceiro teorema. Existe uma bijeção, quer dizer, que é uma função bijetora entre H e a classe A estrela H, para qualquer A em G. Quer dizer, para qualquer A em G, quando eu considero a classe A estrela H e o subgrupo H, que gerou essa classe, de certa maneira, ele com o elemento A em G, existe uma bijeção entre esses dois, ó, entre o subgrupo H e a classe lateral à esquerda definida por A. Para cada A em G, existe essa bijeção entre H e a classe lateral à esquerda definida pelo elementozinho A e pelo subgrupo H. Ora, mas nós sabemos que quando existe uma bijeção, o que significa isso? Que tem uma correspondência 1 para 1 dos elementos de H com os elementos A estrela H. Isso significa que a cardinalidade de H e a cardinalidade de A estrela H é exatamente a mesma, ou seja, a quantidade de elementos em H e em cada uma das suas classes laterais é sempre a mesma. Então, se eu pegar um subgrupo de um grupo maior, ele tem uma determinada quantidade de elementos, toda outra classe lateral à esquerda vai ter a mesma quantidade de elementos. Certo? Ok. Então, a união de todas as classes me dá G. Dadas duas classes distintas, na verdade, né? Dadas duas classes, ou elas são completamente distintas, ou elas são exatamente a mesma classe. Eu não posso ter interseção entre duas classes diferentes. Ou elas são iguais, ou elas não têm nada em comum. E o terceiro é que a quantidade, a cardinalidade de elementos de cada classe coincide com a quantidade de elementos do H. Se nós juntarmos esses três resultados aqui, nós vamos ver o seguinte: de certa maneira, é como se eu pegasse o nosso grupo G, e aí lá dentro eu tenho um subgrupo dele H, e aí quando eu considero as classes laterais, isso aqui me dá uma partição de G. Por quê? Porque cada classe lateral determinada por H não pode ter nada em comum com a outra. Então, se eu tenho a classe A estrela B e ela é diferente da... Se eu tenho a classe A estrela H e ela é diferente da B estrela H, então, essas duas não têm nada em comum, né? Se o próprio H é uma classe lateral, se eu pegar o elemento neutro, E estrela H, vai me dar o próprio Hzinho, concorda? Então, veja, a união de todas as classes me dá o G, em particular o H é uma classe lateral, definida pelo elemento neutro, porque E estrela H vai dar H, e duas classes diferentes, elas não têm nada o quê? Em comum, certo? Elas são totalmente
são subconjuntos de G disjuntos. Tá? Então veja, o conjunto das classes laterais, módulo H, eles determinam então uma partição do meu grupo G. Mais ainda, não é uma partição qualquer. É uma partição onde cada classezinha lateral tem a mesma quantidade de elementos que o meu subgrupo H que gerou essas classes laterais. Então vamos pensar com mais calma agora. Pensando de novo nesses três resultados que nós acabamos de colocar aqui. Se eu tiver, por exemplo, um subgrupo G, e vamos supor que esse subgrupo ele tivesse lá 6 elementos. Se tivesse um grupo G, e esse grupo tivesse 6 elementos. Fosse um grupo finito. É um grupo G. Vamos pensar que ele tem aqui 6 elementos. Eu fui lá nesse grupo G, finito, com 6 elementos, e peguei um subgrupo H determinado por esses 2 elementos. Vamos supor que eu sei que isso aqui é um subgrupo. Se eu considerar o conjunto das classes laterais definida por esses subgrupo H, eu já sei que isso aqui vai particionar o G em classes laterais, certo? Cada uma delas contendo a mesma quantidade de elementos do H. Então, sei lá, poderia, por exemplo, ser assim, quando eu populasse as classes laterais, uma das classes seria esse subconjunto de G e a outra classe teria esse subconjunto de G, certo? Dá para mostrar que as classes laterais, cada uma delas vai sempre formar um subgrupo de G, mas esse não é o foco aqui hoje. Mas, veja bem, então, se nós contarmos a quantidade de classes aqui, quantas são? 1, 2, 3 classes laterais, certo? Se eu disser, então, eu tenho 3 classes laterais, cada uma delas com 2 elementos. Então, 3 vezes 2. Isso vai me dar um total de elementos de G. Por quê? Porque quando eu dividi aqui, peguei o subgrupo H, montei as classes, a união de todas as classes me dá o G, elas não podem ter nada em comum e cada uma delas tem a mesma quantidade de elementos que H. Então, o único jeito é eu ter 3 classes, cada uma delas com 2 elementos, já que G, o total de elementos dele é 6. Então, observe o seguinte, ó. Se eu pegar a quantidade de elementos de G, que nós chamamos de quê? A ordem de G, isso aqui é igual, ou a cardinalidade, né, para seguir uma notação que às vezes se usa muito também, cardinalidade de G, que era 6, foi igual a cardinalidade de H, que era 2, vezes a quantidade de elementos, quantidade de classes laterais que o H determinou aonde? Em G. Quantas foram? Foram 3. Nós costumamos dar essa notação aqui, ó. G, índice de H em G, que é a quantidade de classes laterais que o H definiu no grupo G. Então foi 3. E é isso que diz o teorema de Lagrange. Se G é um grupo finito, então a ordem de H divide a ordem de G, né? 2 divide 6, você está vendo aqui. E mais, a ordem de G é igual a ordem de H vezes o índice de H em G. É isso que diz o teorema de Lagrange, né, que é completamente intuitivo, dado que aqueles 3 resultados lá, né, que nós enunciamos, foram provados. O teorema de Lagrange sai facilmente. Por quê? Porque a união de todas as classes laterais determinadas por H me dá G. Cada classe não tem nada em comum uma com a outra, são completamente disjuntas. E a quantidade de elementos em cada classe é sempre a mesma. Então essa relação sempre vai ser verdadeira. O total de elementos de G vai ser a quantidade de elementos de H vezes a quantidade de classes laterais que eu vou ter. Então é simples, o teorema de Lagrange me diz exatamente isso. Ok? Então,
Vamos só definir então o que seria, né, o índice. Esse número aqui, ó, se G é finito, dizemos que G barra H é o índice de H em G, sendo que G H é a quantidade de classes laterais à esquerda, volto a frisar que poderia ser da direita também, então sendo que G H é a quantidade de classes laterais à esquerda, determinadas em G por H, ok? Então, veja, esse aqui é o índice de G, o índice de H em G. Então, o que diz o teorema de Lagrange? O teorema de Lagrange me diz o seguinte. Lagrange me diz o seguinte, que se G é um grupo finito, então, se G é um grupo finito, então a quantidade de elementos de G é igual à quantidade de elementos de H vezes o índice de H em G, sendo H um subgrupo de G. Tá ok? Certo? Então esse teorema, que é o teorema de Lagrange, é um teorema muito importante, porque ele diz que a ordem de H divide a ordem de G. Então se eu estou procurando um subgrupo de um grupo finito, eu sei que a quantidade de elementos que esse subgrupo tem que ter tem que ser um divisor da quantidade de elementos de G. Então isso ajuda muito. Por exemplo, se G tem 12 elementos, né? Então uma possibilidade de subgrupo é um subgrupo com 3 elementos, ou com 4 elementos, ou com 2 elementos, porque todos esses são os divisores. Mas se G tem 12 elementos, eu não posso ter um subgrupo de G com 5, porque 5 não divide 12. Então isso aí ajuda bastante. Tá? Então, o que nós... Só um minutinho, já estou terminando. Então o que nós devemos ter aqui é o seguinte, que sempre a quantidade de elementos de H divide a quantidade de elementos de G, por conta dessa relação que é definida pelo teorema de Lagrange. Tá? Vamos ver um exemplo aqui de aplicação desse teorema. Bom, exemplos. Se eu pegar o grupo multiplicativo dado por 1 e menos 1 menos i, vocês podem verificar aí que isso aqui é um grupo multiplicativo. Grupo multiplicativo. Se você tomar H igual a menos 1 e 1, dá para se provar que isso aqui é um subgrupo de G. Subgrupo é um subgrupo do grupo G. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Quando nós calcularmos as classes laterais, o G aqui nesse caso é um grupo com 4 elementos, é um grupo finito. Né?
Então veja, a primeira coisa, a ordem de H é 2, divide 4. Né? Por que que a gente pode perceber isso? Vamos olhar aqui, eu vou fazer um desenho só para ilustrar. Então eu tenho aqui 1, menos 1, eu tenho I e menos I. Quando eu calcular as classes laterais, se eu fizer 1 vezes H, essa operação de multiplicação é uma operação usual definida nos números complexos, tá? Então vai ser o quê? Vai ser 1 vezes menos 1, que dá o próprio menos 1, 1 vezes 1, que dá 1. Quando eu calcular a classe lateral definida por I, que é I vezes H, I vezes 1 me dá I, aliás, classe lateral definida por I vezes 1 dá I vezes menos 1 dá menos I. Classe lateral definida por menos 1, seria menos 1H, menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1. E a classe lateral definida por menos I vai me dar quem? Vai me dar menos I vezes menos 1 que dá I, menos I vezes 1 que dá menos I. Então, menos I. Então veja, essas duas classes aqui são a mesma, são iguais. E essas duas classes aqui, olha, essa e essa, também são a mesma, são iguais. Então eu particionei o meu conjunto G, que tinha 4 elementos, basicamente em duas classes. Por quê? Porque a classe do 1 coincide com a classe do menos 1. A classe do I coincide com a classe do menos I. Então uma das classes, na verdade eu só tenho duas classes, que é 1 e menos 1, seria essa aqui, e a outra classe, que seria essa aqui. Então, nesse caso, qual que é o índice de G, de H em G? Quantidade de classes. Foram quantas? 2. Quantidade de elementos em cada classe. 2 e 2, que é a quantidade de elementos de H. Então, né, a cardinalidade de H nesse caso. A cardinalidade de H foi 2 e a cardinalidade de G era quanto? 4. Então, está verificado. A cardinalidade de G é a cardinalidade de H vezes o índice de H em G. Bom, então, aqui, nesse exemplo fica claro para nós como é que o teorema de Lagrange funciona. Para finalizar essa aula, eu gostaria só de mostrar um exemplo de aplicação muito interessante do teorema de Lagrange. Por exemplo, um resultado que a gente tira do teorema de Lagrange, se eu pegar aqui, ó, ZP, uma operação de adição, e P é um número primo. P é um número primo. Quantos elementos tem nesse grupo? Tem P elementos. Então, se eu tiver um subgrupo H de ZP, se H contida em ZP e H em subgrupo, eu já sei que a quantidade de elementos de H tem que dividir P. E lembre-se que P é primo. Então, olha, a cardinalidade de ZP, pelo teorema de Lagrange, tem que ser igual à cardinalidade de H vezes o índice de H em G. E nesse caso nem vai importar tanto. O que importa é que a cardinalidade de H tem que ser o divisor de ZP. Ora, mas como P é primo, quais são os únicos divisores? Aqui, nesse caso, ó, esse número eu sei. Isso aqui é igual a P. ZP tem P elementos. Como P é primo, os únicos divisores de P, né, positivos, vão ser o quê? O 1 e o próprio P. Então, ó, P', então P' implica o quê? Que a cardinalidade de H, ou ela vai ser 1, ou a cardinalidade de H vai ser P. Tá legal? Então, pronto. Se a cardinalidade de H for 1, H é o subgrupo trivial formado somente pelo elemento neutro. Nesse caso é o zero barra.
Se a cardinalidade de H for P, qual é o subgrupo H onde diz ZP com P elementos? O próprio ZP. Então, quando P é primo, nós concluímos o seguinte, que o subgrupo de ZP só pode ser os subgrupos triviais, que é o subgrupo formado por elemento neutro ou o próprio ZP. Então, quando P é primo, ZP, com a operação de adição, só possui os subgrupos triviais. Seria elemento neutro ou eliminismo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Né? Está na hora da gente terminar a nossa aula e nos vemos na próxima.